Olá pessoal, aqui quem está falando novamente é o professor Danilo Rodrigues. Nós estamos aqui pela nossa nova casa que é o YouTube. Se você não me conhece, é a primeira vez, muito prazer. A gente já trabalha há um tempo na área da educação, na área de formação de professores, né? E preparação para concursos públicos especializados para a área da educação. Então, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Não custa nada, caso você goste da experiência, que você curta o canal, indica para os amigos, né? Será um prazer poder ajudá-lo, né? Se você já conhece a gente, já conhece o nosso trabalho, já está um bom tempo na nossa caminhada aí. Mais uma vez eu agradeço pelo seu carinho, confiança, né? Que sempre vocês depositaram no meu trabalho. Quem quiser conhecer o meu trabalho na rede vizinha é @ideiasescola, só seguir a gente lá. Você vai ficar sabendo um pouco mais de tudo que a gente faz por aqui, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com um assunto, né, conceitual, mas que confunde muita gente. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a relação entre alfabetização e letramento. E aí algumas coisas precisam ser ditas, né? Em primeiro lugar, que a gente não está falando aqui de sinônimos, né? Alfabetização e letramento não são sinônimos, né? São estudos, campos, linhas de pesquisa diferentes e complementares. Uma precisa da outra, né? Em segundo lugar, não é que uma é boa e a outra ruim, tipo assim, a alfabetização agora perdeu a moda agora é falar sobre letramento. Ou é pecado falar sobre alfabetização, é perigoso, não se pode mais falar, porque agora só se fala em letramento, né? A grande professora Magda Soares, que já faleceu, mas foi uma das precursoras dos estudos do letramento aqui no Brasil, e o encontro de hoje é com base, inclusive, no livro dela, né? Ela já falava que alfabetização e letramento são complementares. É importante entender que o letramento não é um método de ensino, é um campo científico de investigação. Ou seja, existe toda uma linha de pesquisa, existe todo um campo dos estudos do letramento, que nada mais é do que um estudo sobre a capacidade que cada um tem de demonstrar o seu repertório linguístico, ou domínio da bagagem que você tem de linguagens e o seu repertório, né, a nível de linguagens. Então, a gente não está falando somente para as crianças ou para quem está iniciando na escolarização. Todos nós, crianças e adultos, independente da idade, apresentamos um nível de letramento, apresentamos um nível de domínio da linguagem, de utilização de repertório linguístico, de suporte linguístico, de modos, estilos e formas de expressão dentro da área de linguagens. Então, quando a gente está falando de letramento, é óbvio que o foco do assunto vai ficar lá no início do processo, nas crianças que estão com a educação infantil, ensino fundamental, passa pelo tema da alfabetização. Mas, na verdade, letramento não é um método de alfabetização. É um estudo, um campo científico que está além disso, pega todas as faixas etárias, todos os seres humanos, sem distinção. Inclusive, dentro desses estudos, se estuda inclusive sobre o nível de letramento de bairros, cidades, estados, países e por aí vai. E cada um vai apresentar um nível, um estado de letramento, ou seja, de domínio da linguagem, dos recursos linguísticos, dos suportes, da simbologia, para que possa, de certa forma, apresentar no seu repertório cotidiano de interação social. Isso muito tem a ver, inclusive, com analfabetismo funcional. Que aí, quando a gente fala de alfabetização, estamos falando diretamente, né, no ato, né, de transcrição, grafia, fonema, através de um método específico para isso, de uma técnica específica para isso, ou não. Também, quando nós falamos sobre alfabetização, não necessariamente a discussão se resume sobre métodos de ensino, ou qual é o método melhor, qual é o método pior. A alfabetização, ou estar alfabetizado, tem relação direta com a capacidade que o ser humano tem
de fazer a codificação entre grafia e fonema e expressar, né, através desse domínio, dessa habilidade, né, a capacidade de expressar aquilo que pensa, que sente e de compreender automaticamente o que o outro expressa, o que o outro pensa. Então a gente discute sobre talvez o melhor método, ou a melhor forma, ou a melhor técnica de alfabetização, ok. Mas quando estamos falando sobre alfabetização também, a discussão não se resume sobre métodos de ensino. Então tudo isso é muito importante a gente entender, a gente está ampliando a nossa discussão, né? É óbvio que perpassa pela alfabetização, perpassa pelos métodos de ensino, perpassa pela sala de aula, ok. A gente está falando de coisas bem amplas. E daí vem a questão do analfabetismo funcional, que é uma mancha, né? Inclusive o Plano Nacional de Educação vem tentando combater, algumas políticas públicas específicas para a educação estão tentando agir, né? Analfabetismo funcional, a gente vai explicar já o conceito, né? É um conjunto muito grande de pessoas que consegue realizar decodificação, grafia e fonema, mas não consegue utilizar isso para se expressar ou para compreender o que o outro pensa. Então tudo isso perpassa pelo tema de hoje, alfabetização, letramento, que é o que a gente vai tentar propor para vocês aqui, uma discussão que seja leve e de fácil compreensão para concurso público, tá bom? Para quem conhece a gente, todo o nosso trabalho é feito, né, através de um grupo no WhatsApp, onde lá as pessoas que participam dos projetos recebem um material didático em slide, em PDF, resumido, organizado, para que você possa estar aqui assistindo o vídeo e tendo ao lado material de apoio resumido para te ajudar nos estudos, né? Então, provavelmente, se você está aqui e está em algum projeto do Escola de 10, você deve estar fazendo parte de um grupo e a partir desse grupo você recebeu o material para estudar. Então eu vou pedir para você que você acesse esse material, onde nós vamos falar sobre alfabetização e letramento, questões conceituais. De uma forma geral, a base do encontro de hoje é um livro da professora Magda Soares, Alfabetização e Letramento, editora Contexto 2003, e o livro da Magda, Letramento, um tema em 3 gêneros, Belo Horizonte Alternativa, 1998. Né? Para quem não conhece, a professora Magda Soares, também no material tem uma foto dela, vai ser a principal pesquisadora na área do letramento no Brasil, que vai trazer esses estudos, inclusive da Europa, né, para cá, e vai começar a desenvolver esse trabalho. A professora Magda Soares faleceu, se eu não me engano, em 2024, mas ela fez durante muitos anos, foi representante do MEC, das provas do Enem, da parte de linguagens principalmente. Tinha um trabalho muito legal em Minas Gerais, que era o projeto Alfa Letrando, que inclusive teve outros livros nessa área, né? Sem contar que em concursos públicos ela é a referência, a principal referência quando a discussão é alfabetização e letramento, né? Antes da gente chegar nesse tema em si, a gente colocou aqui um pouquinho sobre os dados básicos sobre a alfabetização do Instituto Nacional de Alfabetização, o INAF. Segundo o INAF, a alfabetização, o domínio da técnica de ler e escrever, pode ser classificada em 4 níveis. Então vocês têm os analfabetos, os alfabetizados em nível rudimentar, os alfabetizados em nível básico e os alfabetizados em nível pleno. Isso aqui a gente está falando de criança, adulto, adolescente, jovem, idoso, dependente da idade da escolarização. Tem muita gente que está na faculdade, saiu até um estudo recente sobre isso, que em média 64% dos alunos do ensino médio eram analfabetos funcionais e em média 31, 32% no ensino superior analfabetos funcionais. Então, está falando no sentido geral, não estamos falando aqui só do primeiro ano, ou da criança que está com 6, 7 ou 8 anos, de uma forma geral. E aí o INAF que vai explicar um pouco, né? Ele faz esse monitoramento, inclusive através de avaliações também, como é que funcionam essas interpretações. Então, os 2 primeiros níveis, o analfabeto e alfabetizados em nível rudimentar, são considerados analfabetismo funcional. E os 2 últimos, os alfabetizados funcionalmente. E aí, qual seria o conceito de analfabetismo funcional? São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que
embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. Quando a gente fala em letramento também, é letramento linguístico, científico, matemático, tem várias linhas de interpretações sobre tipos de letramento. No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, 50% dos entrevistados declararam não ler livros por não conseguirem compreender o seu conteúdo, embora sejam tecnicamente alfabetizados. Então, o analfabetismo funcional tem muito relação, né, com a capacidade não só de você usar a técnica ou a habilidade de fazer uma relação entre grafia e fonemas, mas sim a capacidade que você tem de utilizar essa técnica ou essa habilidade para a compreensão, né, das informações do mundo, da linguagem, de aumentar o seu repertório linguístico, no sentido de se expressar, de entender, de compreender e utilizar recursos de linguagem, se expressar de forma clara e objetiva. Um exemplo que a gente vê hoje em dia é que o mundo digital está aí, né? E o mundo digital é uma forma diferente de se expressar. Então você encontra pessoas que no mundo digital se expressam muito bem através de mensagens, né, e por aí vai, áudio, vídeo, mensagens, né, tem vários recursos hoje em dia, e pessoalmente ela é altamente complicada para se comunicar, você não consegue conversar com ela pessoalmente. E o inverso, pessoas que são pessoalmente legais, conversam, se expressam bem, no mundo digital não conseguem fazer isso. Então tudo isso tem a ver com o quê? Com repertório linguístico, capacidade linguística, utilização de diversas formas de comunicação, né? E tudo tem a ver com o seu nível de letramento, seu nível de repertório, de domínio sobre os recursos que a linguagem pode te oferecer. Então você tem, por exemplo, pessoas que têm um amplo domínio disso. Trabalham com oralidade, né? Políticos, apresentadores, né? Pessoas que dominam muito bem esses recursos de comunicação, esses recursos linguísticos, e às vezes eles não têm conhecimento bruto realmente sobre o assunto, mas sabem utilizar os recursos linguísticos para isso. E pessoas que às vezes dominam muito, têm muito conhecimento, têm muito estudo, mas não conseguem expressar o que sabem por não terem um domínio ou repertório linguístico para isso. Então, tudo isso tem a ver com letramento. A gente não está falando aqui só sobre alfabetização, letramento, método de alfabetização, ou só crianças de 6 e 7 anos. A gente está ampliando a discussão. Letramento é um campo de estudo científico, que é muito além da faixa etária. É óbvio que essa faixa etária vai se interessar mais para os estudos. Quem está acessando o material que a gente recebe pelo WhatsApp está vendo uma foto aqui da professora Magda Soares, né? Que é ela que vai trazer, né? A primeira a trazer os estudos sobre letramento para o Brasil. E a gente vai explicar, tentar trazer um pouquinho dessa história, mostrar alguns conceitos para vocês. Quem estiver gostando, puder dar um like para ajudar o nosso trabalho, compartilhar, indicar para algum amigo, isso ajuda a gente, abre a plataforma, facilita a nossa vida aqui no YouTube, que a gente está começando agora, né? Então vamos pegar o nosso material e falar um pouquinho sobre essa questão do conceito, né, de letramento, né? A autora Magda Soares, uma das principais referências na discussão sobre o conceito de letramento em nosso país, afirma que este conceito surge nos Estados Unidos pouco depois da Segunda Guerra Mundial, ganhando força nos países europeus e chegando no Brasil apenas na década de 1980. Então é muito recente, né? Os estudos do letramento chegam ao Brasil como campo científico, como campo de pesquisa, como campo de estudo, praticamente na década de 1980. Né? Muito pouco tempo, vamos dizer assim, para isso, né? O conceito de letramento surge da necessidade político-epistemológica de reconhecer, nomear e analisar teoricamente as práticas sociais de leitura e escrita, mais complexas do que as práticas de ler e escrever, resultantes da aprendizagem escolar da leitura e escrita. Então aqui já vem o primeiro conceito,
que é do letramento, que é o estudo sobre as práticas sociais de leitura e escrita. Então, o conceito de letramento nasce na necessidade de reconhecer, nomear, analisar teoricamente quais são as principais práticas sociais de leitura e escrita. Danilo, o que significa a palavra práticas sociais? Práticas sociais têm relação direta a tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. É uma prática social. Então, a prática do nosso cotidiano, da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Então, práticas sociais de leitura e escrita tem a ver o quê? Nossos hábitos cotidianos, no nosso dia a dia na civilização, nossas práticas sociais do dia a dia do cotidiano, relacionados às habilidades de leitura e escrita. Então, existem muitos exemplos de práticas sociais. Ida ao mercado, uma prática social, você lê ali sobre verduras, seções, promoções, informações úteis. Pegar um ônibus, ir a uma banca de jornal, a uma biblioteca, essa prática social está perdendo força com o mundo digital. Mas ainda tem gente que gosta de ir a uma livraria, ler um livro, né? Tomar um café, ir a uma biblioteca, pesquisar um livro antigo, ao invés de pesquisar no Google. Mas pesquisar no Google também é uma prática social de leitura e escrita. Então, o campo do letramento, a prática, né, vamos dizer assim, do campo de investigação denominado letramento, atua, segundo a professora Magda Soares, nessa área. É um campo de estudo, é um campo de pesquisa, é um campo científico que tem como objeto de estudo nomear, reconhecer, analisar teoricamente quais são as práticas sociais de leitura e escrita. Mas essa análise, essa visão, segundo ela, é muito mais complexa do que a gente coloca aqui como práticas de ler e escrever. Como práticas de ler e escrever, resultantes da aprendizagem escolar da leitura e escrita. Então, ela não está dizendo que práticas sociais é sinônimo de práticas de ler e escrever. A prática de ler e escrever, ou exercício de ler e escrever, quando você está lá alfabetizando, é uma coisa. Testes, provas, exercícios de leitura, exercícios de escrita, isso aí não são práticas sociais. A escola é uma prática social. Ir à escola é uma prática social. Mas o objeto de estudo do letramento não é esse. É focar nas práticas sociais de leitura e escrita. É essa a diferença. Então, alfabetização e letramento não são sinônimos. E nem está uma contra a outra, são complementares. A própria professora Magda coloca. Um precisa do outro. Tá? Por isso que futuramente ela criou o projeto, só que eu não lembro qual a cidade agora, estou tentando lembrar. Quem puder lembrar e colocar aqui nos comentários da cidade que foi, onde ela teve o projeto Alfa Letrando. Eu sei que foi em Minas Gerais, não estou lembrando em qual. Não sei se foi Três Corações, eu não estou lembrando agora. Então, é esse o objetivo. Resumidamente, a autora distingue os conceitos de alfabetizar, alfabetização e letramento. E é isso que o concurso público vai exigir de vocês. Vocês entendam a diferença entre alfabetizar, alfabetização e letramento, tá? Então, como ela coloca aqui, alfabetizar é ensinar a ler e escrever e tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. Então, alfabetizar é o ato, a técnica, o método de ensinar a ler e escrever. Capaz de, na prática, ler e escrever. É uma habilidade, é uma técnica, né? A alfabetização seria a ação de alfabetizar. O ato de alfabetizar. E o letramento, aí isso cai em concurso, ó. Estado ou condição. Ou seja, letramento não é método de ensino. Letramento não é competência. Letramento não é habilidade a ser ensinada. Letramento é um estado. Letramento é uma condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita
e de suas práticas sociais. Ou seja, quanto mais eu me aproprio do sistema de escrita, da técnica de alfabetização e letramento, e quanto mais eu me aproprio das práticas sociais de leitura e escrita que existem na sociedade no dia a dia, maior é o meu estado, maior é a minha condição de letrado. Então, o que vocês precisam pegar para concurso público é saber a conceituação. Letramento não é método de alfabetização, letramento não é competência, letramento não é habilidade, letramento não é objetivo. Letramento é estado ou condição de um grupo social ou de uma pessoa, que é fruto da forma como ele se apropria da alfabetização e das práticas sociais de leitura e escrita no dia a dia. Então é um estado, é uma condição. Todos nós estamos em um estado, em uma condição de letramento diferente. É isso que a gente tem que pegar como ideia. É isso que a professora coloca aqui, né? Então esse é o primeiro ponto que vai ser exigido de vocês no concurso, nas questões, a capacidade de diferenciar o conceito de um do outro. A diferença de um para o outro. Então, continuando aqui, ó, a professora Magda Soares afirma que houve uma mudança na maneira de considerar o significado do acesso à leitura escrita em nosso país. Da mera aquisição da tecnologia do ler e escrever, a inserção nas práticas sociais de leitura e escrita, de que resultou no termo letramento ao lado do termo alfabetização. Então, ela coloca aqui, inserção nas práticas sociais de leitura e escrita, de que resultou o termo letramento ao lado do termo alfabetização. Então, aonde eu utilizo o letramento, eu, professora do primeiro ano, eu que sou alfabetizadora, que tenho minhas obrigações enquanto professora de alfabetizar os meus alunos, e que ao término lá todos estejam alfabetizados. Como que o letramento pode contribuir, Danilo? Se você está dizendo que não é método de ensino, se você está dizendo que não é habilidade, se você está dizendo que não é competência, se está dizendo que não é objetivo, que não é projeto, que não é tema transversal, então onde que o letramento entra no meu contexto de professora do primeiro ano do ensino fundamental? Ela coloca aqui. Na forma como você faz o quê? A inserção das crianças nas práticas sociais de leitura e escrita. Vou dar um exemplo bem claro, né? 2026, né? Acontece aí a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de 2026. E entre elas tem uma prática social de leitura e escrita que é cultural no Brasil, que são os álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. Os álbuns de figurinha é uma grande prática social de leitura e escrita. São 48 seleções esse ano nessa Copa que está tendo aí. Fora isso, o nome dos jogadores, nome dos países, aonde os países vão jogar, qual é o grupo, quantos pontos tem uma vitória, uma derrota, quem vai ser classificado, quem vai ser desclassificado, nome dos jogadores, posição dos jogadores, país sede, aonde fica o país sede, quais são os estádios, quais são os locais que vão jogar. Quem já foi mais campeão, quem não foi, quem ganhou, quem perdeu, quem é mais novo, quem é mais velho, troca de figurinhas, o número das figurinhas, o nome dos países, a forma de você trocar, tudo isso é o quê? São práticas sociais de leitura escrita. Que você insere. Eu tenho uma filha. A minha filha, eu compro o álbum da Copa para ela, né? Ela tá com 6 anos, agora eu comprei o álbum. Ela cola 2 figurinhas e enjoa. Mas eu comprei mesmo assim. Se você conversa com a minha filha hoje, ela vai dizer para você, não, tem o Neymar, tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Mbappé. Ela fala os nomes de todos os jogadores, de todos os times, canta as músicas, mas ela de fato não entende o conceito de Copa do Mundo, ou o que é a Copa do Mundo, ou o que acontece, se é dentro ou fora do Brasil. Ela não sabe disso. Mas isso deu um boom, porque eu inseri ela numa prática social de leitura e escrita. Os amigos da escola dela trocam figurinhas, os parentes trocam figurinha, as pessoas na rua trocam figurinha. Então eu inseri ela. Eu não vou completar o álbum, eu não vou comprar, ficar feito um doido aí gastando dinheiro com figurinha. Mas eu comprei
para inseri-la nessa prática social de leitura e escrita. Desenvolvimento da linguagem, da oralidade. Não tem a ver com o método de alfabetização. Ela está sendo alfabetizada, ela está no primeiro ano. Ela está sendo alfabetizada pela professora dela. Isso é um erro, inclusive, que os pais fazem. Se você tem filho e você é professora e tem filho em fase de alfabetização, cuidado para você não cometer o erro de querer assumir o lugar da professora dela. Isso é um erro. O pai não tem que alfabetizar na frente do professor. O professor tem tempo para isso, ganha para isso, tem estrutura para isso, tem planejamento para isso, tem método para isso, tem tempo para fazer isso. Você, como pai, pode sim enriquecer a experiência dos seus filhos, inserindo eles em práticas sociais de leitura e escrita. Daqui já respondo uma outra pergunta polêmica. Danilo, a gente alfabetiza na educação infantil, sim ou não? A alfabetização técnica de relacionar grafias e fonemas através de um método e conseguir se expressar através do alfabeto e das palavras, por regra na educação, é feito no primeiro ano do ensino fundamental. Então a resposta é não, a gente não tem que alfabetizar na educação infantil. Mas nós podemos sim, através da organização das práticas de aprendizagem, os campos do saber, inserir as crianças de educação infantil em práticas sociais de leitura e escrita, aumentar o repertório linguístico delas, inseri-las em diversas situações de linguagem, inseri-las em diversos suportes de acesso. Suporte é um conceito do letramento, que vem de Vygotsky. Vamos falar sobre o conceito de suporte. Eu, como pai de aluno, tenho que alfabetizar na frente da professora para mostrar para todo mundo que meu filho sabe ler cedo? Não. Mas eu sou professora, Danilo, alfabetizo meus alunos, não vou alfabetizar meu filho? Não recomendo. Você, como mãe e professor, então, aí é que eu não recomendo mesmo. Você vai atrapalhar o seu filho, porque a professora está fazendo um trabalho e você quer fazer outro. Você vai atrapalhar o processo de alfabetização do seu filho. Não faça isso. Você pode, como mãe, sim, inserir o seu filho em práticas sociais de leitura e escrita. É essa a diferença. Esse exemplo da Copa do Mundo, das figurinhas, minha filha não tem a mínima noção, ela não cola, não tá nem aí, cola uma figurinha e enrola, eu que fico colando, mas eu inseri ela nessa prática de leitura e escrita. Ela sabe falar sobre futebol, ela sabe falar sobre os jogadores, ela sabe trocar figurinha, ela sabe pegar no álbum, ela procura. Ela pega o álbum, procura as iniciais do país, vai lá, procura a figurinha e cola. Tudo isso está relacionado ao estado e condição dela. Isso não vai alfabetizá-la. Quem vai alfabetizar ela é a professora dela na sala de aula dela, porque ela está no primeiro ano. Não sou eu que vou fazer isso. Ela não tem a noção do que é uma Copa do Mundo. Ela não tem a noção do que é um jogo de futebol. Ela não tem a noção do que é o torneio de países e tal. Ela não tem noção de nada disso. Mas vai conversar com ela para você ver. Então é isso que a gente tem que ter quando a gente está falando de letramento. Como que eu posso enriquecer as experiências inserindo as crianças em práticas sociais de leitura e escrita. São ações distintas, são trabalhos distintos. E para a professora Magda Soares, os dois são importantes. Eu já vi outros autores criticar a alfabetização, criticar método de alfabetização, dizer que não precisa. Para a professora Magda Soares, eles são complementares. Letramento e alfabetização são complementares. Por isso que ela criou o projeto Alfa Letrando em Minas Gerais. Eu vou lembrar da cidade até o final do encontro, que eu não estou lembrando aqui. Então, cuidado, né? Cuidado que ela está colocando aqui, tá? Continuando, né? A professora Magda Soares afirma que houve uma mudança na maneira de considerar o significado do acesso à leitura escrita em nosso país.
da mera aquisição da tecnologia, como a gente colocou, a inserção em práticas sociais de leitura e escrita, de que resultou no termo letramento ao lado. Olha o que ela coloca aqui. Termo letramento ao lado do termo alfabetização. Nos exames de avaliação externos, passou-se a avaliar em nosso país não só a presença ou a ausência da tecnologia do ler e escrever, mas a avaliação do nível de letramento de uma pessoa. E a professora Magda Soares fez isso por muitos anos. Ela foi responsável pelas provas do Enem, da parte de linguagens, né? E através dos exames do Enem, do ANA, das avaliações externas, ela coordenou muitos anos isso no Brasil. E ela fazia esse monitoramento do nível de letramento no nosso país. Ela foi a grande responsável por isso por muitos anos. Fez isso. Acho que ela parou de fazer isso em 2018, antes da pandemia que ela parou. Que ela saiu e aí outra pessoa assumiu. Tá? Então, algumas palavras-chave, alguns resumos sobre a ideia de letramento. 1. Resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. Cuidado. Estado ou condição de letrado. Não é método de alfabetização. Não é método de ensino. Não é projeto. Não é habilidade. Não é competência. Não é objetivo. Não é tema transversal. É um estado ou condição. Todos nós apresentamos, mesmo sendo analfabeto, um estado e uma condição de letramento. Todos, sem exceção. Mesmo sendo analfabeto. Então, cuidado. O estado ou condição de um grupo ou indivíduo. Então, uma cidade pode apresentar um município, um país, um bairro. Então, numa cidade, bairros diferentes podem apresentar estados ou condições de letramento diferenciadas. Tá? E último, consequência de ter se apropriado da escrita e suas práticas sociais. Ou seja, tornar a escrita própria como sua propriedade. É eu saber usar a leitura escrita para o que eu quero, quando eu quero, para as minhas práticas sociais do dia a dia. Eu dominar e saber utilizar na hora correta. Então isso é muito importante. A gente diferenciar o que é esse conceito de letramento. Para que você não erre no concurso público ou não ache que sejam sinônimos, né? Ou antagônicos, que é mais complicado ainda. Você ter essa visão de antagonismo entre os dois. Então agora, vamos pegar aqui uns estudos feitos até pelo governo federal, na orientação sobre o trabalho com letramento, alguns estudos sobre usos e funções sociais da escrita, tá? Então vamos lá, ó. Nossa vida social, estamos falando de práticas sociais. Nossa vida social se organiza em torno da escrita. No dia a dia dos cidadãos, as práticas de leitura e escrita estão presentes em todos os espaços, a todo momento, cumprindo diferentes funções, inclusive o WhatsApp. Quantos e quantos problemas a gente tem do WhatsApp com pessoas que não sabem utilizar essa tecnologia, esse aplicativo, e apropriar na prática social o domínio desse instrumento de linguagem. Quantos equívocos, problemas, confusões, conflitos acontecem por problemas de comunicação atrelados à linguagem, a incapacidade de se expressar utilizando essa tecnologia. O WhatsApp é uma prática social de leitura e escrita. Vou dar o exemplo da minha filha de novo, que está nessa fase, né? Está sendo alfabetizada. Então ela não tem telefone, ela não tem WhatsApp, mas ela usa o meu telefone. E ela não sabe escrever ainda, né? Tá aprendendo. E aí ela faz o quê? Ela usa os emojis como forma de comunicação. Minha filha pega o meu telefone e começa a mandar emojis, né? Aqueles desenhos, aqueles bonequinhos, né? Então ela sabe ler pelo menos o nome da avó, do tio, da mãe, né? E ali ela pega pelo nome que ela já percebe, clica ali e ela já manda uns emojis, já se comunica sem ainda estar plenamente alfabetizada.
porque ela já entendeu que todo mundo está no telefone, porque todo mundo está se comunicando nesse negocinho verde. E que ela também tem que participar e se comunicar também. O WhatsApp é uma prática social de leitura escrita. Importantíssima hoje, porque ninguém liga mais para ninguém. Todo mundo tem aquele amigo que é ruim do Zap. Já ouviu falar? Caraca, fulano é ruim de Zap. Eu mando um Zap para ele, é 3 dias para responder. Porque não se apropriou ainda desse instrumento como prática social de leitura escrita. A pessoa não tem isso como apropriado no seu dia a dia, na sua vida social. Então não tem função social para ela. Tem para você que já se apropriou, mas para ela não. Não é uma função social para ela. Às vezes as pessoas acham que com a tecnologia as práticas sociais de leitura escrita diminuíram. Não, muito pelo contrário. Elas só foram se aperfeiçoando. Inteligência artificial. Não é uma prática social de leitura escrita? É. A inteligência artificial, seja o ChatGPT, qualquer aplicativo Gemini que você utilize, ele precisa de um comando, que se usa o nome de prompt. O que é prompt? É o comando que você dá para a inteligência artificial. ChatGPT, cria isso para mim. Gemini, cria isso para mim. É uma ordem que você dá. Então, dependendo da forma como você se comunica com a inteligência artificial, você não consegue que ela faça aquilo que você está pedindo. Prática social de leitura escrita. Isso é para vocês entenderem. Está muito mais próximo do que a gente acredita, né? Há escritas públicas que funcionam como documentos. Então, por exemplo, a carteira de identidade, né? Cheque, né? Não existe mais, mas ainda tem gente que usa, contas a pagar, os boletos. Tudo isso são práticas sociais. Ler o boleto, quanto que você tem que pagar, quanto que você está devendo, data de pagamento, até quando, o valor, juros se você atrasar, né? Outras que servem como formas de divulgação de informações. Letreiro do ônibus, rótulo dos produtos, avisos, bulas de remédio, manuais de instrução. Tudo isso são práticas sociais de leitura escrita. São coisas que precisam ser apropriadas para o seu dia a dia. E isso você pode fazer na educação infantil, sem problema nenhum. O que você não pode na educação infantil é antecipar a técnica da alfabetização. E é o que 90% das escolas de educação infantil fazem. As privadas, então, nem pensar. Então, vou falar aqui das privadas. E outras que permitem o registro de compromissos assumidos entre as pessoas. Contratos, né? Até que o caderno de fiado, aquele caderninho que o cara da vendinha faz de quem está devendo para quem. Certidão de casamento. Tem gente até hoje em dia que está fazendo um contrato de namoro. Já está tão ruim que até contrato de namoro estão fazendo. Tudo isso que a gente está colocando aqui são funções sociais atreladas à linguagem que precisam do suporte da leitura e escrita. São práticas sociais que as crianças precisam ser inseridas para se apropriarem delas, utilizando a linguagem como recurso e a técnica de ler e escrever como forma de decodificação. Então não é tão complicado quanto se parece. Não é tão difícil quanto se imagina, né? Há também outras que viabilizam a comunicação à distância, como jornais, revistas, televisão, agora e-mail, né? Gmail, você tem as notícias do dia, né? Outras que regulam a convivência social, leis, regimentos, propostas curriculares, regras de jogo. Por que o jogo é importante? Porque o jogo tem relação direta com o adulto. No jogo, a criança não pode fazer o que ela quer. Ela tem que seguir a regra que está escrita no jogo. Tem que ler a regra do jogo e seguir a regra do jogo. Prática social de leitura escrita. Jogar um jogo de tabuleiro. Jogar um jogo com regras. Por exemplo, o Uno, que é muito utilizado, né?
O Uno, por exemplo, é um jogo muito legal, uma prática social de leitura escrita e matemática importantíssima. E tem regras a serem seguidas. Ele não pode fazer o que ele quer, né? E outras ainda que possibilitam a preservação e a socialização da ciência, da filosofia, da religião, dos bens culturais. Então, livros, enciclopédias, a Bíblia. A Bíblia é uma prática social de leitura escrita. Se você pegar as principais religiões, a católica, a evangélica, né, existe toda uma metodologia, uma prática social para o estudo da Bíblia. Você tem escola dominical, você tem culto de louvor, você tem culto de adoração, você tem liturgia da palavra na igreja católica. São práticas sociais de leitura escrita. Na igreja católica você tem uma folhinha. Quem é católico aí sabe. A pessoa recebe uma folhinha e aí o padre vai fazer a missa com base naquela folhinha do domingo. Então, os ritos, o que vai fazer? Ela vai explicando. Agora você fica em pé, agora fica ajoelhado, agora é a hora principal, né, da hóstia. Tem toda ali uma explicação naquela folhinha para você ler a música que está sendo cantada, o louvor. A igreja evangélica tem a escola dominical, tem os cultos de estudo da Bíblia, tem os grupos de estudo, tem as comunidades. Então a Bíblia, o acesso à Bíblia, a leitura à Bíblia, ou a utilização da Bíblia para os estudos é uma inserção através da igreja social, uma prática social de leitura escrita. Quem aqui lê a Bíblia sabe que não é tão fácil ler a Bíblia, né? Não é só ler. Se tiver algum pastor aqui me ouvindo, participando aqui do vídeo, vai entender o que eu estou falando, porque não é fácil você, como pastor, pegar aquele documento, a Bíblia é um documento, né, oficial, né, importantíssimo, religioso, e você trabalhar com uma linguagem, levar para o público, fazer diversos grupos de estudo, apostilas, tem muitas igrejas que fazem apostilas, né, de estudo da Bíblia, tentam sistematizar, para colocar numa linguagem mais acessível. Então isso tudo é prática social de leitura escrita. Continuando, né? Falamos sobre aqui usos e funções sociais da escrita. Agora vamos falar sobre práticas pessoais e interpessoais de leitura escrita. As práticas pessoais e interpessoais de leitura escrita nos possibilitam organizar o cotidiano, nos entender, registrar, rememorar vivências, como agenda. Tem muita gente que não sabe usar agenda de papel, nem a virtual. As duas são práticas sociais de documentos importantes. Listas de compras. Tem gente que vai ao mercado e não sabe comprar, não sabe fazer uma lista de compras, não sabe organizar uma lista de compras. Tudo isso aqui é letramento. Diários. Quem não sabe o que é diário? Você escrever um diário, né? Eu falo muito também na educação, meus alunos sabem disso também. Eu sempre falava que eu não queria um trabalho, eu queria um relatório técnico. Por quê? Ter um relatório, fazer um registro, um diário, né, um registro do dia, é uma prática social. Você tem que ter essa competência de saber registrar exatamente o que aconteceu. Ter um relatório técnico, não é escrever qualquer coisa, né? Bem como incrementar trocas e comunicações através da convivência, através de bilhetes, cartas de amor, e-mails, emojis. Então, tudo isso são práticas pessoais e interpessoais de leitura escrita, né? Trabalhar conhecimentos, capacidades e atitudes envolvidas na compreensão dos usos e funções sociais da escrita implica, em primeiro lugar, trazer para a sala de aula e disponibilizar para observação, manuseio pelos alunos, muitos textos pertencentes a gêneros diversificados, presentes em diferentes suportes. Então isso pode ser na educação infantil, beleza. Pode ser no ensino fundamental, beleza. Ensino médio, faculdade. Aqui a gente não está usando essas práticas sociais, essas funções sociais da leitura escrita, né? Então tem práticas sociais de leitura escrita e práticas pessoais de leitura escrita. A gente não está usando isso para alfabetizar. Tudo isso que eu estou falando aqui não são instrumentos com uma metodologia de alfabetização.
São para enriquecer o repertório linguístico e inserir as crianças em práticas sociais de leitura e escrita. Quem vai alfabetizar é a professora no primeiro ano. Então, cuidado, né? Mas aqui que ele coloca, ó, o objetivo: disponibilizar para a observação e o manuseio pelos alunos, observação e manuseio e vivência. Volta lá para o álbum da Copa. Eu dei o exemplo da minha filha. Ela mexe naquele álbum, ela olha, ela cola a figurinha, ela vê o nome do jogador, ela vê o número, ela bota o país, ela vai, ela volta, ela manuseia, observa, lê, mas ela ainda não tem o domínio do que é aquilo que está na mão dela. Ela não sabe o que é aquilo, aquela competição. Mas está sendo inserida. Daqui a 4 anos, você vai estar num outro nível. Então aqui, ó, ser letrado é usar a leitura para seguir e receber instruções, manuais, receitas, regras, apoio da memória, como lista de compras. Tudo isso são funções mentais. Comunicação com os semelhantes, instrumentos formais de comunicação. Ter acesso a outras culturas e experiências, ler uma literatura, ler um romance, ler uma história de amor. Então você vai ler um romance que se passa em Paris. Naquele romance vai descrever como é que é a vida em Paris, como é que os franceses vivem, o que eles comem, como é a cultura, como é a vivência na França. Então, aquele instrumento que é o livro, que é o romance, está levando essa pessoa a conhecer um país, uma cultura diferente, hábitos diferenciados através daquele livro, né? Reagir aos estímulos da linguagem social, como criar uma crítica, fazer uma fala de emoção, uma fala de defesa, uma fala de acusação. Tudo isso são habilidades, né? Orientação no mundo, utilização de mapas, placas, sinais, o famoso GPS. Tem gente que até com o GPS não consegue. O GPS dizendo na cara dele o que tem que ser feito, ele não consegue interpretar o que está escrito no GPS. Então, tudo isso, olha quantos exemplos eu estou dando aqui. Do como trabalhar, do como inserir em práticas sociais de leitura e escrita. São muitos exemplos que a gente está dando aqui. Então é essa a ideia que a gente tem que ter enquanto profissional, em enriquecer, em inserir, em manusear, em participar, né? Para finalizar o nosso encontro, né? Essa relação entre alfabetização e letramento, a gente tem que tomar um cuidado de como que isso tem que ser abordado, né? A gente já conseguiu aqui diferenciar os conceitos, as funções e os objetivos, né? Mas uma coisa muito que cai em concurso, né, é a gente ter, de certa forma, a visão sobre esses dois, a importância sobre a ótica, inclusive, da professora Magda Soares, né? Então, pegando aqui, ó, devemos considerar que letramento e alfabetização são conceitos entrelaçados, que não podem ser pensados sem a prática social concreta. Então, entrelaçados. Para a professora Magda Soares, pode cair no concurso. Alfabetização e letramento são conceitos entrelaçados, tá? O conceito de letramento, articulado ao conceito de alfabetização, traz um novo enfoque para os usos e funções sociais da escrita e para o processo de apropriação do código escrito. Um vai ajudar o outro. Essas inserções em práticas sociais de leitura e escrita, óbvio que vai ajudar no processo de alfabetização, enriquece o processo. Dando um outro exemplo da minha filha, ela teve uma atividade na escola que era sobre a letra K, falar coisas sobre a letra K, escrever coisas sobre a letra K, e ela tinha figurinha repetida na mochila, ela achou o nome de um jogador com a letra K e colou lá no trabalho dela. Ela não sabe ler o nome do jogador. Mas ela viu que o nome do jogador vinha com a letra K. Estava no trabalho lá, pesquise. Ela me falou, pesquise coisas com a letra K. Aí ela não sabia o que tinha para fazer, né? Aí pegou lá, viu o nome do jogador, tinha a letra K, ela pum, colou a figurinha no trabalho. A professora ganhou o ponto. E aí?
E aí? Tá aprendendo ainda, mas ela já sacou o negócio. Então é isso que a professora Magda Soares coloca aqui, né? Do ponto de vista da prática pedagógica, tem profundas repercussões, pois envolve diretamente as práticas sociais de leitura e escrita que contêm outros saberes. Então, para a professora Magda Soares, por isso que ela criou o projeto Alfaletrando. Eles são entrelaçados, um alimenta o outro, um enriquece o outro. É óbvio que quanto maior for o nível de alfabetização da criança, mais fácil ela se apropriar das práticas sociais de leitura e escrita. E vice-versa. Quanto melhor a condição, o estado de letramento dessa criança, melhor vai ser para ela no processo de codificação da alfabetização. Por que na educação infantil, quando é trabalhado de forma correta, a inserção das crianças em práticas sociais de leitura e escrita, isso é batata, porque eu trabalhei em escola de educação infantil muitos anos. Elas vão para o primeiro ano, em abril, maio, elas já estão com a alfabetização quase organizada já. Era batata. Para finalizar, vamos colocar aqui um trecho da professora Magda Soares, né? No livro dela. Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis. Ao contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Isso aqui cai em concurso público igual Chuchu na Serra, que é a visão que ela tem sobre o processo de alfabetização e letramento. Vou ler de novo para a gente fechar. Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis. Ao contrário, o ideal seria alfabetizar letrando. Alfabetizar letrando. Ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. É essa a ideia, são esses os conceitos. Esse tema da aula de hoje é bom que não só o pessoal da alfabetização, mas professores de sexto ao nono também tenham acesso a essa aula, porque é uma visão que pega tudo. É óbvio que o foco da discussão é sobre a alfabetização, mas abrange todas as áreas, funções, por aí vai. É importante ter acesso a esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Quem gostou, dá um like, indica para os amigos, segue aqui o nosso canal, ajuda a gente a abrir a plataforma para mais projetos, né? E a gente se encontra aí no outro tema, no outro assunto. Qualquer coisa, vocês podem procurar a gente que estão lá no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas comigo pessoalmente. A gente sempre vai estar disponível aqui para ajudá-los e tirar as dúvidas, tá bom, gente? Grande abraço aí, até a próxima, se Deus quiser.